8 pontos principais para que você possa então desenvolver o seu plano de aula ou mesmo o seu plano de ação. Primeiramente, quando pensamos na própria elaboração desse plano de aula, ou plano de ação, o primeiro passo é a sua identificação como aluno, o seu nome completo, o seu registro da própria universidade, o curso a qual você está fazendo, o polo a qual você se encontra, Itajaí, Balneário ou mesmo Navegantes. E um segundo ponto é a própria identificação, ou seja, o local a qual você desenvolveu a sua prática de estágio, a disciplina a qual você está fazendo esse estágio, estágio em diferentes contextos, é um estágio de gestão, é um estágio de educação básica, é um estágio na educação infantil, ensino fundamental, médio, enfim, qual tipo de estágio você está então desenvolvendo? A identificação desse estágio é muito importante, isso como o nosso segundo ponto. Um terceiro ponto é o conteúdo da aula, o conteúdo ao qual você então desenvolveu a sua aula, ou mesmo o seu projeto de ensino, ao qual nesse momento você vai então apresentar os conteúdos do componente curricular, até se você é da educação básica, você pode associar isso ao que está na própria Base Nacional Curricular Comum. Se você é, por exemplo, da educação física, você pode pegar um dos campos de experiência, uma das áreas realmente que envolvem a própria educação física escolar, por exemplo. Se você é da área do bacharelado, você pode pegar alguns componentes como, por exemplo, a biomecânica, a fisiologia do exercício, algum elemento específico que venha a estruturar o próprio treinamento esportivo em si, para estruturar então esse componente curricular que você vai então abordar nesta aula, que você vai abordar nessa atividade. Até mesmo se você fizer um estágio de gestão, seja na escola ou gestão mesmo em uma área desportiva, por exemplo, você vai colocar a gestão do espaço esportivo, a gestão das pessoas, a gestão de marketing em si, ou mesmo voltar da escola, o projeto político-pedagógico, como se organizam realmente as reuniões pedagógicas, as questões da supervisora, da diretora, toda essa parte administrativa de uma escola, por exemplo, ou mesmo de uma outra instituição, uma academia de ginástica, por exemplo. Isso quando pensamos então nesses conteúdos da própria aula, o componente curricular, como um terceiro elemento. Como um quarto elemento, onde você vai então identificar 3 objetivos específicos do seu plano de aula, ou mesmo do seu projeto, que venha a demonstrar de maneira mais clara e ao qual você então pretende atingir, bem como os objetivos que devem iniciar sempre com um verbo no infinitivo. Por exemplo, promover, refletir, realizar, desenvolver, enfim, qual o verbo que você então vai utilizar para tanto identificar de repente 3 objetivos então que você vai elencar para tentar responder ao final mesmo do seu plano. Isso como um quarto então elemento. O quinto elemento nós temos então, portanto, a síntese do assunto ao qual você então desenvolveu, ou seja, o pressuposto teórico, o referencial teórico, chamamos isso também de o estado da arte, daquilo que você desenvolveu então nesse estágio, ou seja, aqui você vai então apresentar a relevância do tema que você desenvolveu, a relevância até mesmo do local ao qual você desenvolveu esse estágio, identificar os principais conceitos, os principais autores que embasaram o seu plano de aula, o seu plano de ensino, com de repente, autores nacionais, autores internacionais, de repente, alguns artigos científicos que você possa, então, embasar essa sua abordagem, citando também pelo menos 2 ou 3 autores do campo do seu curso, seja da licenciatura ou mesmo do bacharelado, que vão fundamentar, então, o seu plano de aula, que vão dar base teórica, daquilo até mesmo que outros autores já desenvolveram sobre o assunto, sobre o que você, então, está desenvolvendo. Ou seja, o conteúdo que você está desenvolvendo na sua aula, ele toma, então, como base esses autores em si, o que eles já escreveram sobre o assunto, citando esses autores, citando as ideias, até mesmo, pode colocar também até mesmo uma citação direta desses autores e que você vai estar elencando. E é muito importante não esquecer de citar, realmente colocar o ano da obra que você está pesquisando, realizar sua pesquisa com fontes também confiáveis, acadêmicas, como Cielo, periódicos da CAPES,
ou mesmo os próprios materiais que você teve ao longo da sua graduação, os livros que você teve ao longo da sua graduação, os próprios papers, artigos que você então teve realmente ao longo da sua jornada em si acadêmica. Como um sexto elemento, nós temos então o desenvolvimento da própria aula em si, ou mesmo do projeto. Ou seja, ou você vai colocar nesse momento aqui a própria introdução do seu trabalho, o seu desenvolvimento, como que foi o encerramento, né, o afunelamento desse trabalho, o formato desse texto mais detalhado, onde você vai descrever então, de forma mais específica, né, quais exercícios foram desenvolvidos para atingir aqueles objetivos que você propôs, quais atividades, quais experiências que você propôs a essas crianças ou esses adultos, por exemplo. Mencionar também esse público-alvo, né, a instituição, o ano, série, a idade, né, se públicos masculinos, femininos, faixa etária média. Por exemplo, se eu fiz um estágio em uma academia de ginástica, serão, de repente, adultos de 18 a 60 anos, entre homens e mulheres, por exemplo. E nisso, citando então a quem esse plano de aula, né, foi então aplicado. E incluir também algumas explicações dos recursos que você utilizou. Utilizei materiais voltados para a educação física, por exemplo, bambolê, bola, cone, prato chinês, ou recursos mais pedagógicos. Utilizei EVA, tecidos, utilizei caixa de papelão, materiais para a própria alfabetização, por exemplo, que você então utilizou para desenvolver então aqueles vários momentos então da sua prática em si. Como um sétimo elemento são os seus recursos. Então aqui você vai descrever, né, os recursos tecnológicos, educacionais que você então utilizou para desenvolver esse plano, né, o projeto de ensino em si, ou seja, você utilizou um projetor, você utilizou um rádio, uma televisão, um quadro de giz, utilizou uma máquina de musculação, você utilizou uma planilha para fazer uma pesquisa da qualidade de atendimento dos clientes, por exemplo, num estágio de gestão em academias, por exemplo. Enfim, quais materiais que você utilizou para desenvolver a parte didática, então, desse seu trabalho, né? E como que foi, então, aplicar esses recursos a esse público em si. E, por fim, a citar também, conforme as normas da própria BNT, né, os autores, né, citando mesmo as suas obras, citando o ano de publicação, o seu título, cidade, editora, a qual então você coletou esses seus materiais. Aonde, né, você coletou os materiais e citando realmente as principais obras, lembrando, conforme a ordem alfabética, citando mesmo o enquadramento da própria ABNT. Então esse é apenas um apanhado geral desses 8 pontos principais para que você possa então desenvolver então um bom plano de ação ou plano de aula. Lembrando, primeiramente você desenvolve a termo de compromisso. Após o deferimento desse termo de compromisso, já fica apto para que você possa, então, principalmente no estágio o estágio obrigatório, para que você possa, então, logo em seguida já enviar o seu plano de ação, o plano de aula, sendo deferido, sendo ganhada a nota desse plano de aula, o plano de ação, logo já envie então a sua ficha de frequência, claro, acabando o período do seu estágio e por fim, então, o próprio relatório. Encerro com vocês aqui então no YouTube e continuo com vocês aqui então no próprio Google Meet.